Olá, minhas irmãs, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Recebam meu abraço mesmo de longe. Que Deus esteja te mantendo aí firme e forte nessa quarentena. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que eu gosto muito. Eu tenho um grande apreço por esse homem da Bíblia, né? Ele fala muito ao meu coração cada vez que eu leio sobre a trajetória dele. Eu estou falando de Jonatas. Provavelmente você já deve ter escutado alguma mensagem que envolva a lealdade de Jonatas, ou tenha lido em algum livro, principalmente referente à amizade, o exemplo que Jonatas foi de amigo, principalmente para Davi. Jonatas, ele era príncipe de Israel porque ele era filho de Saul, do rei Saul, o primeiro rei do povo de Israel. E o texto que nos fala da sua trajetória está lá em 1 Samuel, vai do capítulo 13 de 1 Samuel até o capítulo 31 de 1 Samuel. Então, do capítulo 13 em diante, você vê a trajetória que inclui não só Saul, mas Jonatas também. E é uma trajetória muito interessante. E eu quero te encorajar a ler depois com calma o trecho todo o texto, para que você possa ter mais detalhes, porque aqui a gente tem que ser rapidinho. Jonatas, então, é muito conhecido, principalmente pela sua amizade com Davi, né? Ele é um exemplo de um bom amigo, de lealdade dentro de uma amizade, de pagar o preço para ser um amigo. Mas hoje eu queria focar os nossos olhos, voltar os nossos olhos para o relacionamento que Jonatas teve com seu pai. Esse relacionamento é um relacionamento muito difícil, mas é um relacionamento que tem muito a nos ensinar. É um legado muito grande que Jonatas deixou para nós, né? Como ele lidou com seu próprio pai, não foi uma coisa fácil. Saul, o pai de Jonatas, foi o primeiro rei ungido em Israel. A pedido do próprio povo, o povo queria um rei, então Deus levanta Saul, unge ele como rei de Israel. E segundo a Bíblia, Saul era um homem muito corajoso, provavelmente um excelente soldado, e era um homem muito bonito, homem que tem cara de rei, né? A Bíblia nos fala que os outros soldados batiam nos ombros de Saul. Provavelmente ele era um homem de porte, muito bonito, um homem que tinha realmente toda aquela pompa de um rei. E provavelmente trouxe muito orgulho para Israel quando eles receberam o seu rei. Mas a Bíblia fala que, infelizmente, em pouco tempo de reinado, Saul passou por cima da autoridade do profeta Samuel e acabou sendo rejeitado por Deus como rei. Saul era um homem muito corajoso, mas ele também era inconsequente, impulsivo, precipitado, e isso lhe custou não somente o seu reinado, mas também a sua sanidade. Jonatas era filho de Saul, mas ao contrário do pai, os relatos nos levam a ver que Jonatas era um homem de fé. Ele era um homem amável, leal, corajoso, destemido, mas não inconsequente, que tinha muito discernimento e humildade. E a sua trajetória é uma das trajetórias na Bíblia que não tem mancha. Isso é muito legal na trajetória de Jonatas. Quando a gente vê a história de Jonatas, ele começa bem e termina bem. Ele não tem picos onde ele se desvia do caminho ou ele faz aquilo que o Senhor reprova, como outros homens, inclusive da fé. Ele foi um homem muito fiel. Jonatas provavelmente teria sido um rei muito melhor que seu pai, mas ele sabia que ele nunca chegaria a ser rei. E isso não fez com que ele se voltasse contra Deus e nem contra o seu pai. Pelo contrário, a gente não vê isso em nenhum momento. Jonatas tem um tipo de contentamento muito interessante, um senso de missão muito convicto, e isso faz dele um homem de muita dignidade. Episódios marcam esses relacionamentos entre Saul e o seu filho Jonatas. O primeiro deles está lá no capítulo 13 de 1 Samuel, onde Jonatas acaba, por conta própria, indo atacar um grupo de filisteus e ganha essa batalha. E eles ficam sabendo da vitória e Saul acaba levando a fama dessa vitória, mesmo sem nem ter aparecido por lá. Né? Ele não matou nenhum filisteu, mas ele ganhou a fama dessa vitória que o seu filho tinha ganhado. E em nenhum momento ele se preocupou em honrar o seu filho pelo que ele fez. Né? Ele simplesmente ficou feliz porque deram para ele a fama e ficou por isso mesmo. E Jonatas também não fez questão de levar a fama, ele simplesmente sabia o que ele tinha que fazer. E no capítulo 14, nós temos uma segunda situação bem complicada, onde Saul ele institui um jejum totalmente inconsequente, fora de hora, para os seus soldados no meio da batalha.
E Jonatas, porque também tinha se adiantado em atacar os filisteus, não sabia do juramento que seu pai tinha feito referente ao jejum, e acaba quebrando esse jejum. E come um pouquinho de mel, e quando ele fica sabendo que quebrou o jejum, então ele fica indignado com aquilo que seu pai faz e não entende por que o seu pai fez aquilo. E no final das contas, quando você quebrava um juramento naquela época, a consequência disso era a morte. Então, Jonatas estava prestes a perder a sua vida porque ele tinha quebrado um juramento que o seu pai tinha feito e que ele nem sabia. E quando Saul vê que o seu filho quebrou o juramento, em vez de Saul se doer por isso, de alguma forma tentar defender o seu filho, reconhecer que estava errado, dar um passo atrás, entender que ele tinha feito algo inconsequente, não. Ele, por orgulho, prefere ter o seu filho morto. E quem acaba salvando a cabeça de Jonatas nessa história toda é o povo, porque entendia que se não fosse ele, eles não teriam ganhado as vitórias contra os filisteus até ali. Se coloque na situação de filho, né? Quando um pai, por orgulho, prefere ver o seu filho morto do que dar o braço a torcer. Isso deve ter marcado pouco a vida de Jonatas, não foi uma coisa difícil, mas seguimos em frente. Posteriormente, nos capítulos que seguem esses dois episódios, nós vemos então constantemente Saul enlouquecendo e obstinadamente tentando matar Davi a todo custo, temendo perder o seu reinado. E aqui entra então mais uma coisa bem complicada no relacionamento de pai e filho, porque Jonatas, mesmo sabendo que nunca seria rei por conta da desobediência do seu pai, acaba se tornando o melhor amigo de Davi, que é justamente aquele que seu pai tenta matar a todo custo, que seu pai considera um grande inimigo. Então, Jonatas começa a ter que lidar com a demanda da sua lealdade conflitante. Ser leal ao seu pai, que é rei, e ser leal também ao seu melhor amigo Davi, mesmo que seu pai considere Davi um grande inimigo. Se imagine também nessa situação. Não é muito fácil quando você tem afetos conflitantes, quando você ama pessoas que se odeiam de alguma forma, né? Mesmo que não seja as duas odiando uma outra, mas sem motivo uma delas não gosta da outra. São coisas difíceis, são demandas difíceis para se lidar. E nós não sabemos lidar muitas vezes com isso. Jonatas teve que lidar com essa lealdade conflitante, né? Entre lealdade ao seu pai e lealdade a Davi. E provavelmente isso não foi uma coisa muito fácil para ele. Davi era a razão da vitória de Israel sobre muitas batalhas contra os filisteus, né? Inclusive contra o grande Golias. Ele era inclusive o responsável por Saul estar vivo, porque muitas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul e não fez. Davi foi ungido rei e não usurpou esse reinado de Saul. Ele não tentou derrubar Saul, pelo contrário, né? Ele serviu Saul em seu reinado e entendia que enquanto Saul estivesse vivo, ele não tinha autorização do Senhor para poder colocar as mãos em Saul. Ele respeitou Saul até o fim. E mesmo assim, Saul odiou e tentou matá-lo. Jonatas sabia disso, Jonatas via isso. Jonatas amava seu pai, mas ele sabia que seu pai estava errado. E o seu amor foi demonstrado de muitas maneiras, inclusive confrontando Saul em muitos momentos. Jonatas não foi apenas um bom amigo para Davi. Jonatas foi com certeza um bom filho para Saul e até o fim. Tanto que ele acabou morrendo na mesma batalha que seu pai, que está relatada para nós lá no capítulo 31 de 1 Samuel. Jonatas era muito honesto em sua visão sobre o seu próprio pai, e isso é uma das coisas que mais marca o relacionamento dele com seu pai. Ele não fingia que Saul era outra pessoa. Ele não passava por cima, fazia vista grossa sobre os defeitos de Saul. Ele não lembrava desse episódio que Saul preferia ver ele morto do que dar o braço a torcer, como se nunca tivesse existido. Ele não endeusava Saul, não. Ele sabia dos erros do seu pai, ele sabia que seu pai o havia entregado à morte, só para não dar o braço a torcer. Ele sabia que Saul estava louco nessa ideia alucinante de matar Davi a qualquer custo. Jonatas sabia que seu pai tinha perdido Deus, o Deus de Israel, de vista. Mas ele não usou isso para se fazer de vítima. E ele também não usou isso para se revoltar. Né? São duas tendências que nós temos quando nós temos essas questões com nossos pais ou com pessoas que nós amamos. Ou a gente se faz de vítima e tudo então vira culpa deles, ou nós nos revoltamos e começamos a buscar coisas que compensem aquilo que nos fizeram, ou
talvez a gente comece a endeusar as pessoas, dizendo que elas nunca, negando aquilo que elas fizeram contra nós, ou o amor que elas não nos deram. Jonatas, ele amou seu pai até o fim. E ele se apegou a Deus, e isso deu para ele discernimento necessário para lidar com os conflitos que envolviam seu pai, o rei Saul. Em um comentário da Bíblia cronológica, que fala sobre Jonatas, ele fala que o relacionamento de Jonatas com Deus era o que capacitou, o que guiou Jonatas para lidar com essas situações dessa lealdade conflitante. Então, Jonatas só conseguiu lidar com essa lealdade tanto para o seu pai quanto para o seu melhor amigo. Ele conseguiu amar Saul e Davi, mesmo que Saul considerasse Davi um grande inimigo, porque ele estava sendo guiado por Deus. E isso é uma grande lição para nós. Né? A Bíblia, inclusive, cronológica, fala que se a gente for tentar fazer isso de forma humana, a gente vai se sentir traindo algumas das partes. Isso é muito interessante. Porque quando a gente tenta amar as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos pais, nossos irmãos, essa tentativa nossa de não trair algum dos nossos relacionamentos, a nossa tendência é ou a gente finge, começa a fingir, viver um relacionamento de ilusão, fingir que as pessoas são o que não são, fingir que nós temos um relacionamento bom com quem nós não temos, né? Fingir que a nossa mãe foi a melhor do mundo, fingir que nosso pai não tem defeitos, fingir que a nossa família é perfeita, né? Ou a gente tenta, então, endeusar as pessoas, né? Endeusa uma das partes, endeusa o marido, endeusa a esposa, ou endeusa a mãe, endeusa o pai, endeusa a família, né? Ninguém pode falar mal deles, ninguém pode ver um defeito neles que a gente se sente ofendido. Né? O nosso amor errado, a nossa forma de amar, é um tanto egoísta. Então, nós não amamos as pessoas por quem elas são. Então, vira e mexe, a gente está criando virtudes que elas não têm. Nós tapamos os nossos olhos para os seus defeitos, né? A gente não quer admitir que elas nos feriram, a gente não admite que os nossos pais têm defeitos, que a nossa mãe não foi a melhor mãe, que ela errou em algumas coisas. Nós não queremos admitir que nós somos feridos pelas pessoas que nós amamos, porque ou nós não queremos lidar com isso, ou a gente não sabe lidar com isso. E é por isso que essa colocação de que, assim como Jonatas, ou a gente pede para Deus discernimento e Ele nos dá a capacidade de lidar com esses conflitos entre as pessoas que nós amamos, ou a gente nunca vai conseguir fazer isso sem, de alguma forma, achar que nós estamos traindo essas pessoas, né? Deus quer nos ensinar a amar as pessoas como elas são. Né? Esse é o amor que nós recebemos de Deus. Nós recebemos um amor que nos constrange, que nos chama a rever os nossos atos, a reconhecer que somos pecadores. E esse é o amor racional e sincero que nós precisamos ter com aquelas pessoas que estão à nossa volta. É olhar para a pessoa e amar ela, mesmo sabendo que ela nos machucou. É amar ela, mesmo sabendo que ela não é uma pessoa fácil de lidar. É amar as nossas mães, mesmo sabendo que elas passaram dos limites em algumas coisas. É amar o nosso pai, mesmo que ele tenha sido omisso em muitas coisas. É amar as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa visão de amar, muitas vezes, é aquela de que nós temos que passar a mão por cima da cabeça no que a pessoa está fazendo, deixar ela viver a vida dela e concordar com tudo. Isso não é amor. Né? Esse não é o amor que nós recebemos de Deus. O amor que Deus nos ensinou, que quer passar para nós, o amor que nós recebemos dele, inclui confronto, inclui reconhecimento de problemas, inclui conversas difíceis. Isso é amar, né? Amar não é você concordar com tudo, nem passar a mão na cabeça da pessoa por tudo, ou fingir que ela é uma pessoa que não é só porque você acha que isso é a forma de amar ela, não. Não é esse o amor que nós recebemos de Deus. O amor de Deus é um amor responsável, sincero e racional. Ele é realista. O amor de Jonatas por Saul era um amor muito realista. E foi um amor que foi muito real, de fato, inclusive na vida de Saul. Saul muitas vezes foi salvo por seu filho. Muitas vezes recebeu e foi trazido à sanidade novamente por causa do confronto do seu filho. Saul morreu numa batalha, mas antes o seu filho morreu também, junto com ele, na mesma batalha. Esse é um amor que a gente precisa aprender a ter pelas pessoas que nós amamos, ou achamos que amamos. Talvez a gente ame da forma errada. É preciso a gente reaprender a amar as pessoas da forma como Deus nos ama e da forma como Jonatas amou seu pai.
que a gente consiga fazer isso. Não é algo fácil, mas que Deus nos abençoe, que a gente consiga rever os nossos amores e amar as pessoas, independente do que elas nos fizeram e apesar de quem elas são. Um grande beijo e até a próxima semana.